Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Vamos para o segundo, na verdade terceiro episódio de Id Invaded. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e vamos pra vinheta. Esse episódio vai confundir muita gente, porque ele tem três camadas, podemos dizer assim. Uma primeira camada que é sobre o vilão, uma segunda camada que é sobre o nosso querido protagonista, e uma terceira camada que é o quando juntos os dois. A primeira camada do vilão é basicamente o seguinte: esse cara viveu um trauma e esse trauma foi prazeroso pra ele. Como o prazer de ver a desgraça humana e ele ser o único sobrevivente, isso houve prazer. É do ponto de vista do personagem, não que isto é certo ou errado. Então, do ponto de vista do personagem, foi muito prazeroso pra ele que todo mundo morreu menos ele. Então, quando ele chega numa cena de desastre onde tá todo mundo morrendo, ele tá observando isso, tá observando as pessoas morrendo e ele sobrevivendo, ele sendo o único a sobreviver, pra ele é prazeroso, porque, putz, eu me dei bem aqui, eu sobrevivi. Esse cara, ele meio que deu uma enlouquecida, e agora ele tá querendo reviver esta felicidade de ser o único sobrevivente, de ver pessoas morrendo e ele sendo o único sobrevivente. Só que como que ele faz nesse episódio? O que ele mostra? Ele mostra que para esconder esse desejo inaceitável, essa sensação inaceitável e imoral de que na verdade ele só quer ser o único a sobreviver, ele esconde isso com um ideal superior de que as pessoas, né, elas são frias com as outras, falta empatia no mundo, entre outras coisas. Então ele cria toda uma ideia por trás dessa vontade dele apenas de sobreviver a um desastre, de ver o inferno e não estar naquele inferno, estar apenas observando. Ele cria toda esta lógica para que aquele desejo inaceitável seja aceitável. Ele fala que ele está querendo mostrar para o mundo que falta empatia, que as pessoas não se importam com as coisas. Então ele vai lá e tira uma foto das pessoas tirando foto das graças, meio que falando: olha só o que eu tô querendo mostrar pra vocês, como vocês são fúteis, a vida das pessoas não importam, vocês só gostam de olhar as graças, quando na verdade é ele mesmo se colocando naquela situação. Esse é o ponto de vista deste personagem. Quando ele entra em contato com essa moral inaceitável, que é basicamente uma hipocrisia, então você tem esse cara com essas duas coisas incompatíveis. O diálogo dele, o discurso dele, de que tá querendo mostrar uma coisa muito boa para as pessoas, na verdade, é só para esconder o aspecto inaceitável moralmente para ele, de que na verdade ele gosta de ser o único sobrevivente, ele gosta de ver o inferno e sobreviver ao inferno. Foi isso que eu entendi dessa dualidade dele nesse episódio. Quando ele entra em contato com isso é tão inaceitável que ele comete suicídio. E a gente tem também nesse episódio o ponto de vista do protagonista. Ao entrar em contato com essa dualidade deste cara, e ao entrar em contato com o subconsciente desse cara, ele começa a ter contato também com as duas coisas. Ele começa a pensar sobre o que aconteceu na vida dele, no passado dele, com o que ele tem de escondido dentro dele. Qual é a relação dessas duas coisas? Então esse episódio ele serve para mostrar que existe uma relação, que essa relação ela pode ser incompatível a ponto de você não conseguir conviver com ela, ao mesmo tempo que mostra que há a possibilidade de existir esta mesma situação com o protagonista e que pode ser algo muito pesado para ele. Então ele já entra em contato, por exemplo, com uma situação que é: se você não gostava tanto do seu trabalho, se o seu trabalho era tão ruim ou algo assim, se você não se identificava tanto do seu trabalho, você podia muito bem estar mais próximo da gente, né? Então não era necessariamente isso. A desculpa de que você precisava trabalhar pode não ser exatamente essa a questão. Você não estava lá, não era porque você estava trabalhando, mas pode ser outra coisa, e uma coisa muito mais inaceitável, que talvez fosse algo como você não ama tanto sua família. Então ele vai entrando, quase entrou nisto e deu uma saidinha, porque houve um questionamento no sonho dele, o que ele acredita do porquê ele não estava lá naquele momento, com relação a se é isso mesmo, né? Então o personagem também entra nessa questão, o personagem protagonista também entra nessa dualidade depois de ter visto a dualidade do outro e ele ter visto o suicídio do outro por não aceitar essa realidade.
Então, é um episódio bastante complexo. Uma coisa que eu não gostei do começo do episódio foi um excesso de explicação e não foi tão útil assim. A explicação do policial pro moleque que teve um furo na cabeça e afetou o lobo frontal e tal, etc. Blá, blá. Aquilo tudo foi meio que explicado durante o episódio. Não precisava deles explicando. Você tem uma noção de que você pode morrer ali e tal. Você tem uma noção de que entrar em contato com o seu próprio subconsciente pode ser uma coisa fatal. E eles basicamente explicaram isso durante o episódio. O cara morreu, o cara se matou ao entrar em contato com o seu próprio, seus próprios desejos inconscientes a ponto de serem inaceitáveis. Então o episódio explicou o que os caras falaram no começo. Então acho que é meio que desnecessário, mas teve aquela explicação lá. O mais interessante de Invader não é, cara, definitivamente não é essa questão policial de descobrir quem é o cara que matou, onde ele tá, o que ele fez. A ideia de Invader principal é sobre o contato das pessoas com o seu subconsciente, o quanto desejos inaceitáveis controlam o seu comportamento. Para você justificar esse comportamento, você cria um universo de situações para poder lidar com o seu desejo ao mesmo tempo que você tem que lidar com a realidade. Se o seu desejo e a realidade são incompatíveis, você tem que criar algum motivo para que isso se conecte. E essa é a ideia principal de Invader, e nesse episódio também ficou bem claro isso. E o quanto a gente vai acessar cada vez mais as incoerências e as incompatibilidades do nosso querido protagonista e os porquê ele tá preso, entre outras coisas, ok? Então é isso, galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, baixa o PicPay, coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto, vai gastar no cartão de crédito, e também você pode se inscrever no canal, você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber Geninho. Galera, é isso, muito obrigado, valeu, falou!